Rural de Pernambuco, clica aqui em enviar, ele vai direcionar para uma página para fazer o login e a senha. Aqui ainda aparece login do SIGA. Na verdade, aqui é aquela senha de serviços integrados que agora aqui na universidade chama o FRPE-ID, o ID, que é aquela senha de serviços integrados que vocês utilizam para alguns serviços aqui na universidade. Vocês utilizam para a rede Wi-Fi, utilizam para o AVA, quem utiliza o ambiente virtual de aprendizado também utiliza. Então, aqui, com essa identificação, vai retornar e vai identificar. Vai sair o convidado que estava lá e vai aparecer a UFRPE. E aqui, para acessar, vocês colocariam o nome, o apelido, o que vem antes do @UFRPE e a senha que vocês criaram nesse portal de serviço integrado. A partir desse momento, ele volta para aquela página e aparece como habilitado para acessar. Então, deixa eu só... Aparece como identificado aqui e fica como, em vez de convidado, fica o FRPE. A partir desse momento, a gente consegue ter acesso a todo o conteúdo. O portal ele foi criado no ano de 2014 e ele sofreu uma série de mudanças ao longo do tempo. Eu tô aqui virando para o Julás, aqui também tem a turma presencial, tá? Só para vocês entenderem. O portal ele foi criado em 2014, ele já completou 11 anos, né? 14, 24, 2014, 2024, 11 anos, né? 11 anos. Não, acho que é 2014. Enfim, ele foi criado há alguns anos atrás e, ao longo dos anos, ele sofreu uma série de mudanças. Para o pesquisador, a principal mudança é com relação a essa pesquisa. Antigamente, a gente tinha apenas a pesquisa por base de dados e algumas outras pesquisas por coleções também, como lista de periódicos e lista de livros. De uns anos para cá, acho que uns 4 anos para cá, ou 5, eles criaram a busca por assunto, que permite que você já faça essa busca inicial pelos termos que você quer identificar a busca. Essa mudança é interessante porque, se for um pesquisador que não tenha familiaridade com as bases de dados, ele já pode pesquisar por assunto e ele vai fazer a pesquisa integrada como uma pesquisa no Google, tentando localizar tudo que tem disponível no portal. Eu vou mostrar a pesquisa de forma inversa aqui, porque aqui tem mais especificidade, realmente a busca por assunto, porque a gente consegue fazer refinamento, consegue trabalhar um pouco os dados. Então, eu vou mostrar para vocês, rapidamente, essa lista de periódicos, a lista de livros, a lista de base de dados e coleções, e depois a gente parte para a busca por assunto, que funciona também como essa busca inicial aqui. Você poderia colocar os termos aqui e já fazer essa busca. Então, aqui, na lista por periódicos, se vocês tiverem qualquer dúvida, em qualquer momento, podem perguntar no chat ou podem perguntar aqui, que a gente vai tentando... Matheus, tem uma pergunta. Você ainda não passou o conteúdo da pergunta, mas se você quiser provocar, certo. Matheus, se quiser fazer a pergunta no chat, pode ficar à vontade, ou utilizando o microfone, que tu está sem ou utilizando o microfone ou digitando diretamente no chat. Sai aqui. Se quiser fazer a pergunta, pode ficar à vontade. Acho que a gente tem uma pergunta aqui. Desculpa teu nome. Luiz. É uma senha específica. É criada no FRPE-ID. Desculpa teu nome. Luiz perguntou aqui com relação a essa senha para acessar via CAF, para acessar remotamente o portal. Essa senha é criada dentro do FRPE-ID. Aqui tem, vocês podem pesquisar no Google, aqui tem os tutoriais para fazer o cadastro. Se vocês tiverem qualquer dificuldade, vocês podem procurar a STD. Essa parte não é exatamente com a biblioteca, mas a gente pode direcionar também se vocês tiverem qualquer dificuldade. Mas aqui na página da STD tem as informações para fazer o cadastro nesse FRPE-ID. Então, vocês podem verificar aqui para fazer o primeiro cadastro, vocês fazem a identificação. Eu não sei se tem essa informação aqui. Quando era via SIGA-A, a gente tinha que esperar um prazo de 48 horas para
para estar habilitada essa senha. Pode ser que seja no mesmo período. Então, se vocês tiverem qualquer dificuldade de acesso, eu acho que é interessante. Eu não sei se tem essa informação, se não tiver... Ah, desculpa. Então, aqui se vocês colocarem o FRP-ID no Google, ele vai me trazer para essa página aqui e tem um tutorial para como fazer o cadastro. Então, tem as informações aqui de como fazer o primeiro acesso e fazer esse cadastro. Aí tem aqui, ó, como eu falei, para a UFRP Digital, dá para acessar os SIGs, né, SIGA, CIPAC, SIG-RH, o e-mail institucional, a central de serviços, o Wi-Fi e o periódico CAPES. São esses serviços que são através dessa senha. Então, acho que quem já tem o e-mail já tem a mesma senha que vocês utilizam lá. A diferença é que vocês vão utilizar o apelido antes do arroba. O meu, por exemplo, é edson.cnascimento. O meu e-mail é edson.cnascimento@frp.br. Então, você utiliza antes do arroba a identificação aqui no portal CAPES. Não tá... Eu acho que eu estou... desculpa, é que eu estava compartilhando a guia. Bom, voltando aqui, como eu falei, eu vou mostrar para vocês aqui na ordem inversa que aparece aqui no portal, e depois a gente vai se deter aqui na busca por assunto, porque aí a gente vai mostrando os detalhes dessa busca. Então, aqui a gente pode ver a lista por periódicos. Então, se eu sei exatamente qual é a revista científica que eu quero localizar um documento específico, ou uma revista que eu quero verificar o que tem de publicação, eu posso clicar aqui em lista de periódicos. Eu poderia fazer uma pesquisa aqui pelo título do periódico ou pelo algum identificador, ISSN. Eu poderia fazer essa pesquisa ou realmente fazer aqui, browsear e verificar o que tem de lista. Ele vai estar organizado aqui em ordem numérica, alfabética, então vai estar aqui, acho que tem números iniciais, depois em ordem alfabética. Aqui nessa opção do lado esquerdo, ele já traz alguma opção de refinamento, então eu teria como verificar se são revistas de acesso aberto, periódicos de acesso aberto, ou ainda verificar por áreas de conhecimento. Então, eu posso selecionar aqui algumas áreas do conhecimento e fazer esse filtro, e ele vai listar apenas esses periódicos dentro daquelas áreas. Eu vou selecionar de forma arbitrária aqui, enfim, apenas para mostrar como funcionaria. Então, eu posso selecionar administração, sociologia, educação. Eu vou filtrar aqui, ele já traz aqui quantos resultados vão trazer. Educação tem 1.866 revistas, administração 1.812 e sociologia 1.790. Vou selecionar só duas, eu posso filtrar, e ele vai trazer apenas essas listas dessas revistas aqui nessas áreas. Então, ainda tem a opção de selecionar por idioma, português, inglês, espanhol, alemão. Eu poderia fazer essa seleção, e também aqui tem uma seleção por editores. Eu também poderia fazer essa seleção. Aqui eu vou selecionar uma revista só para mostrar para vocês como funciona a pesquisa. Uma coisa interessante é que é bastante intuitiva a pesquisa dentro do portal periódico. Então, à medida que você conseguir fazer uma pesquisa ou numa base de dados ou numa revista, você vai conseguir também fazer a pesquisa dentro do portal ou dentro dessas, porque é bem parecido. Quando eles fizeram a última atualização, eles deixaram com a cara muito próxima das principais bases de dados. Cielo, Scopus, Science Direct. Então, eles deixaram com a cara muito parecida. Isso facilita quando você muda de uma pesquisa para outra. Então, aqui eu selecionei a revista Academia, Revista Latino-Americana de Administração, acho que deve ser uma revista espanhola. Então, aqui vai estar as informações. Normalmente, ela abre no número mais recente da revista. Aqui eu poderia verificar esse fascículo. Então, clicando aqui, ele vai direcionar para esse número. E aqui vão estar os artigos. Ó. Então, tem aqui ele chama de extract, que deve ser um resumo. A gente normalmente chama de abstract, é o resumo. Em língua inglesa. Aqui tem uma opção de ter uma visão prévia do arquivo, e aqui já teria o PDF para você baixar. Então, esse aqui é o editorial, mas tem também um artigo. Ó. O artigo aqui está em inglês, eu vou só clicar aqui no PDF para verificar se o artigo é realmente em inglês ou em espanhol.
Eu acho que o artigo é bilíngue. Deixa eu só confirmar aqui. Introdução. Não, o arquivo é em inglês. Eu acho que é uma revista com... Apesar do nome, eu acho que os artigos são publicados em língua inglesa. Deixa eu só confirmar aqui. Aparece aqui em inglês e espanhol. O resumo também. A revista, apesar do título, a publicação do artigo é em inglês. Uma coisa que vai acontecer muito o portal de periódicos permite que você pesquise e faça a pesquisa inicial quando você estiver fazendo a pesquisa por assunto em qualquer idioma. Eu vou mostrar para vocês, quando a gente estiver fazendo essa pesquisa por assunto, a diferença quando a gente pesquisa em português e quando a gente pesquisa em inglês. Ou qualquer outro idioma. O interessante é que a gente faça a pesquisa em inglês, porque, independente do idioma que é publicado o documento, a indexação desse documento vai ser em língua inglesa. Então, pelo menos o título, o resumo e as palavras-chave vão estar indexados em língua inglesa. Então, fazendo essa pesquisa em língua inglesa, a gente vai estar recuperando muito próximo da totalidade do que tem disponível dentro do portal de periódicos. Quando eu estiver mostrando a pesquisa por assunto, Tá aparecendo ele quando eu estou mudando? Tá, né? Bom, aqui foi só para mostrar realmente a pesquisa por periódico. Como eu falei, isso vai depender do tipo de pesquisa que vocês estão fazendo. Ou se você já tem realmente uma referência e sabe exatamente onde está, você pode pesquisar dessa forma. Ou se você quer verificar o que tem de específico dentro de um periódico. Então, eu vou voltar aqui para a página inicial. Aqui ele ainda dá a opção de pesquisa por livros. É uma coleção pequena dentro do portal de periódicos, mas ele também tem uma coleção de livros eletrônicos. Então, da mesma forma aqui, ele vai listar em ordem numérico-alfabética os títulos que tem disponíveis de livros e dá algumas opções também de refinamento aqui, ó. Ele chama de livro, mas também tem proceedings, que são os materiais de publicação em anais, tem áudio, documento, vídeo, relatório. Dentro do livro você pode pesquisar esses documentos, esse tipo de material também. Aqui tem a opção para selecionar por idioma. Então tem português e inglês. Como eu falei, a coleção é bem pequena dentro do portal de periódicos. Normalmente o que a gente sugere é que quando for pesquisar quando tiver interesse em pesquisar por livro, verifique também se tem na minha biblioteca, que é uma base de dados assinada pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Aqui também tem a opção para verificar por editores e funciona da mesma forma. Clica no título, ele vai direcionar para o documento. Sempre tem essa seta aqui, essa seta para cima, ele vai direcionar para pesquisar no editor. Então, está aqui o título, 1000 Mythological Characters Briefly, described by Edward Vertelis. Aí tem aqui as partes do livro. Você pode baixar aqui, ele dá algumas opções para salvar em nuvem, salvar no Drive, Dropbox, e tem a opção para ler também. Deixa eu colocar aqui para compartilhar todo tela cheia, né? Deixa eu ver se agora vai. Foi, né? Desculpa, acho que eu estava compartilhando apenas uma tela única. Então, aqui eu estava mostrando que quando a gente clica no título do livro, quando a gente clica aqui em ver o editor, ele dá as opções para a leitura desse material ou para baixar com algumas funcionalidades aqui, Dropbox, Drive, e para baixar no, acho que é iCloud aqui, OneDrive. Então, aqui a gente teria a opção para ler online ou fazer ou baixar esse material. Eu não sei, será que você se incomoda se a gente ligar um pouco o ar-condicionado? Porque tá... Aí teria a opção de fazer a leitura aqui, ele vai estar como uma página de internet aqui em HTML ou fazer realmente a leitura por capítulo ou baixar aqui. Essa seria a opção para verificar os livros. Voltando aqui na página inicial, ele ainda dá a opção de lista de base de dados e coleções. O que ele chama de base de dados e coleções dentro do portal de periódicos
Na verdade, são as bases que compilam várias revistas e criam uma plataforma específica para fazer a localização, para fazer a pesquisa integrada nessas revistas. Então, aqui a gente vai ter vários editores que são bem conhecidos. Aqui ó, já tem a Academic Search Premier da EBSCO, Compute Review. Se a gente colocar aqui também, a gente vai ter a Science Direct, que é bem famosa e tem um número muito grande, ela é multidisciplinar, cobre todas as áreas do conhecimento. Science. Vou colocar aqui. Não apareceu, não sei se... Deixa eu tentar Scopus. Scopus. Tem também... Aí, da mesma forma aqui, ou a gente faria a seleção da base e faria a pesquisa dentro dessa base, ou vocês também podem verificar o que é que tem por área de conhecimento. Aí você selecionaria a área e ele vai localizar todas as bases que tem dentro daquela área. Então, eu posso selecionar aqui agronomia e ele vai selecionar as bases. Vou mostrar aqui duas bases, porque eu coloquei com espaço junto aqui. Science Direct, Scopus. Então, selecionando aqui a base, da mesma forma aqui, clica no Vem Editor, ele vai abrir uma nova página. E a gente faz a pesquisa aqui dentro dessa editora. Alguém quer sugerir algum termo de busca? Pode ser um termo composto só para eu mostrar como aparece na base de dados e depois a gente pode verificar. Eu vou colocar... Como eu falei, a pesquisa aqui ela pode ser feita em língua portuguesa. Eu coloquei aqui. Ele vai encontrar artigos com esses termos. Aqui a gente teria também a opção de já colocar um título de revista ou título de livro e acrescentar autor. Aqui eu vou colocar só educação ambiental e clicar em pesquisar, em search. Então, ó, ele recuperou 889 resultados. Se a gente colocar em língua, eu vou colocar aqui o tradutor. Eu acho que educação ambiental educação ambiental. É uma sugestão também que se a gente tiver alguma dificuldade com o idioma, pode utilizar também o Google Tradutor. Funciona bem para, não tradução de bloco de textos inteiros, mas funciona, essas tecnologias de inteligência artificial têm melhorado bastante para essa utilização. Então, eu coloquei aqui, como vocês viram aqui, eu tinha feito uma pesquisa em português, educação ambiental, ele recuperou 889 resultados, parece um número grande, mas na verdade não é, porque é um termo muito amplo, genérico, e o ideal na pesquisa inicial é que a gente tente recuperar o máximo do que a totalidade do que tiver disponível, seja na base de dados ou no próprio portal. Porque depois a gente utiliza essas opções de refinamento que aparece aqui do lado esquerdo. Eu vou colocar aqui em língua inglesa para vocês verificarem a diferença de 889, como vai aumentar esse resultado. Ó. De 889 aumentou para 696.553. Claro que a gente não teria tempo humano para ler, nem que fosse o resumo de todos esses documentos, mas aí a gente utiliza a partir daqui esses refinamentos. Eu não vou me deter muito aqui na base de dados, porque o interessante é que vocês façam dentro do portal de periódicos, porque a busca por assunto vai pesquisar em todas as bases ao mesmo tempo. Então, mas vocês podem verificar aqui, essa é uma base muito importante, a Science Direct. Acho que as principais revistas estão disponíveis dela, a Nature, revistas super conceituadas mundialmente estão disponíveis na Science Direct, e outras revistas dentro de outras áreas. E vocês vão perceber que a disposição das informações é bem parecido com o resultado do portal de periódicos. Então, vai estar mais ou menos vai estar sempre dessa forma aqui.
vai ter as informações de autoria, de título e autoria do documento, algumas opções aqui para vocês terem acesso rápido, e aqui do lado esquerdo vão aparecer essas opções para refinamento. Então, refinar por jornais assinados, anos, tipo de artigo, tipo de publicação. Aqui ele já traz algumas áreas por assunto, e aqui idiomas e o tipo de acesso. Então, voltando aqui na página do portal, em assunto, aqui a gente pode fazer a busca por assunto ou digitar já nessa base, nessa busca principal. Então, eu vou colocar aqui pesquisa, educação ambiental, e fazer essa busca para mostrar o resultado como aparece de forma similar. Então, como eu falei aqui, ó, ele vai trazer as informações principais do documento, título, aqui é artigo, pronto, aqui o título do artigo, aqui as informações de autoria, os 3 autores, aqui ele traz um breve resumo em língua inglesa, o abstract, aqui ele já traz a opção para você ver no editor, aqui tem a opção para verificar também a disponibilidade, então ele está disponível, esse documento está disponível em 3 editores, e aqui ele traz essa opção de métricas. Foi até uma apresentação, não sei se alguém está participando dessa conversa hoje, participou ontem, foi apresentado pela professora Williana. É bem interessante para você identificar... Wildeane, eu falei? Wildeane, desculpa, que é uma professora lá da UFPE. É bem interessante para você verificar como esse artigo está sendo utilizado, o número de citações que esse documento tem, o número de capturas, menções, enfim, é um dado interessante, que a gente sabe se aquele material está sendo citado em outros documentos, provavelmente ele tem uma boa aceitação na comunidade acadêmica e é um documento importante. Então, aqui na busca por assunto, a gente recuperou um total de 351.502 resultados. Aqui eu fiz uma busca simples, só separando por espaço. Nessa busca inicial, seja a busca por assunto ou a busca tudo, que é aquela barra inicial que tem lá, a gente pode combinar assunto, nome de autor, enfim, pode combinar uma série de termos, e pode separar por espaço. Ele vai entender sempre esse, mas aquele como se tivesse um end, que é o que eu vou falar daqui a pouco mais à frente, que são os operadores para facilitar. Mas você pode separar por espaço e ele vai pesquisar dentro do texto os 2 termos. Aqui, como eu estou pesquisando uma palavra composta, eu poderia já utilizar as aspas para que ele não localizasse environmental e education separado, que ele só pesquisasse environmental education, então educação ambiental. Não vai localizar educação em qualquer parte do texto e ambiental em qualquer parte do texto. Então, eu colocaria aqui as aspas e refaria essa busca e muito provavelmente vai diminuir esse resultado. Então, é uma opção também para que a gente já... de 351 mil aumentou para 81 mil. Então, já é uma opção de refinamento aqui na própria busca inicial. Deixa eu só ver. Aqui nessa busca, a gente está fazendo uma busca em qualquer campo. Eu posso colocar em assunto. Ele também, provavelmente, ou vai manter o resultado ou vai refinar. De 81 mil. Diminuiu para 69. Como eu falei, essa busca é uma busca muito genérica, né? Eu estou procurando a educação ambiental. Quando eu for fazer uma pesquisa, eu vou pesquisar, a gente sabe que o caminho da pesquisa acadêmica é refinamento, principalmente quando a gente está no lato sensu, seja mestrado, doutorado, a gente vai cada vez mais afunilando. Então, muito provavelmente, a gente, quem estivesse pesquisando a educação ambiental, ia estar pesquisando alguma coisa muito mais específica dentro da educação ambiental. Então, eu poderia também acrescentar algum termo, separando por espaço, eu manteria essas aspas. Então, me interessa educação ambiental e me interessa... eu vou colocar agronomia aqui. Lembrando que... vou colocar aqui agronomia e posso fazer essa busca para ver se diminui também o resultado. Não recuperou nada de resultado, então...
Eu errei na digitação. Eu botei educação ambiental e agronomia, diminuiu para 23 resultado. Eu vou voltar para o resultado anterior, porque o que interessa para a gente é trabalhar um pouco com refinamento. Como eu falei, é uma pesquisa aleatória, não específica, mas vocês também, se tiverem acompanhando pelo computador, podem fazer ir já testando com os termos que vocês estão fazendo pesquisa. Aqui nesse resultado, eu vou voltar até para o resultado maior aqui, sem colocar as aspas, para mostrar para vocês um pouco das opções de refinamento. Então, eu vou ter aqui para 213 mil resultados, acho que é um número bom para que a gente possa trabalhar. Então, aqui, desse lado esquerdo, ele vai mostrando algumas opções para a gente fazer refinamentos. Então, ele coloca aqui, se é de acesso aberto, a gente pode colocar sim ou não. Acho que aqui a gente pode deixar desmarcado, talvez. Aqui ele traz a opção de recursos, então tem os artigos, que vão ser o número maior, que é realmente o forte do portal de periódicos, mas tem também capítulo de livro, revisão, editorial, carta, paratexto, livro, uma série de outros documentos, dissertação, relatório, entrada de referência e conjunto de dados. Ele traz uma série de outros documentos. Aqui eu vou marcar artigo, eu vou supor que a gente está fazendo uma pesquisa bem específica, ou para saber o estado da arte, ou para fazer revisão sistemática. Então, eu vou deixar só artigo. Aqui ele também traz a opção do ano, ele coloca aqui ano de criação. Então, vocês podem verificar aqui que aqui vai de 1969 até 2016. É um dado interessante. A gente está no ano de 2005, mas ele já está publicando, já está disponibilizando documentos do ano subsequente. É interessante porque, como a CAPES ela tem um acordo com os editores, depois que um artigo é submetido a uma revista, mas aquela revista está aguardando a periodicidade para fazer a publicação, por exemplo, uma revista que ela tem uma periodicidade anual, ela já publicou o número desse ano, muito provavelmente no início de janeiro, mas ela já tem as revistas, já tem artigos avaliados e que já passaram pela revisão dos pares. Então, é o que eles chamam de artigo no prelo. Ele já passou por todo o processo editorial e está aguardando só a publicação da revista. Então, é interessante porque a gente consegue ter acesso a esse documento de forma muito mais rápida. E é exatamente essa a ideia da ciência, né? Que a gente consiga ter acesso ao conhecimento que está sendo produzido de forma mais rápida para que a gente possa produzir novos conhecimentos. Então, e não tem ônus nenhum quando a gente for fazer a referenciação desse material, a gente faz a referência normal lá, de acordo com a ABNT ou APA, né? Tem alguns cursos que usam a APA, né? E coloca essa informação no final, que é o artigo no prelo, para até identificar por que você está referenciando um artigo que é no ano posterior ao ano vigente. Então, acho que isso é bem interessante, porque a gente consegue ter acesso a esse documento de forma muito mais rápida. Eu tenho uma pergunta. Matheus Santana perguntou como usar de maneira correta os indicadores booleanos desse tipo de busca, certo? Eu vou falar sobre indicadores booleanos já, Matheus. Só vou terminar só essa opção de refinamento e eu passo para os indicadores booleanos. Aqui no refinamento, a gente pode fazer, então, por ano, vai depender muito do meu tipo de pesquisa. Eu até aprendi uma coisa ontem, eu sempre falava estado da arte, para mim, estado da arte era revisão sistemática, eu fazia essa confusão. Estado da arte é quando você quer saber durante tudo que foi publicado, então, provavelmente eu ia manter esse número de 1969. E revisão sistemática seria, talvez, os 20 últimos anos, 10 últimos anos, aí vai depender realmente do tipo de pesquisa. A gente sabe que algumas áreas do conhecimento ainda têm uma produção muito incipiente. Então, muito provavelmente, a gente vai precisar retroceder. Tipo, os últimos 5 anos não tem tanta publicação e a gente vai retrocedendo para ter um número mais substancial. Então, aqui eu vou colocar de 20 a 26, talvez diminua muito esse resultado aqui, porque eu já fiz a seleção só de artigo, e vou manter aqui os últimos 6 anos para verificar o que me dá de resultado. Aqui ele dá a opção, se é uma publicação nacional. Essa informação aqui é nova, porque antigamente ele só dava o idioma, mas como vocês puderam ver,
algumas revistas, mesmo sendo de outros países, estão publicando já em língua inglesa. É uma coisa que a gente tem percebido, é uma tendência que a gente tem percebido. Inclusive, aqui na universidade, a gente tem alguns programas de pós-graduação de nível doutorado que a tese já é publicada em língua inglesa. A gente sabe pela questão de aceitação, enfim, e de penetração no mercado global. Aqui eu vou deixar, não vou deixar marcado. Aqui ele traz uma opção interessante, que é se é revisado por pares. O que a gente entende aqui dentro do portal de periódicos como revisado por pares, como o portal de periódicos, além das revistas científicas, tem alguns outros documentos. Então, tem revistas técnico-científicas, revistas informacionais, tem também jornais. Quando a gente seleciona aqui revisado por pares, significa que é uma revista que tem um corpo editorial especializado, então isso dá maior qualidade àquela pesquisa que a gente está fazendo, a qualidade daquela resposta, do resultado aqui. Então, aqui ele dá também a opção por área do conhecimento. Então, tem aqui, multidisciplinar, ciências humanas, sociais aplicadas. Traz mais algumas opções, a gente poderia selecionar aqui. Eu vou deixar não selecionado. Aqui tem a opção por idioma também. Então, a gente vê aqui, e lembrando aqui que ele sempre vai mostrar o que vai me trazer de resultado, tá? Então, eu estou selecionando aqui, ele vai me manter 13.417. Aqui talvez tenha uma diminuição, porque eu estou fazendo outras intervenções aqui, outros refinamentos. Eu vou marcar aqui, de forma também arbitrária, inglês, português e espanhol. Aqui em inglês aparece como um número maior de publicações, seguido de português e em terceiro, espanhol. Aqui também tem a opção por editor. Eu vou filtrar aqui só para mostrar o resultado, porque aí em breve eu vou falar sobre os operadores booleanos. Bom, nem diminuiu tanto, diminuiu para 48.826. Todos esses refinamentos que eu estou fazendo nesse resultado inicial, eles aparecem aqui, nessa barra acima. Então, se eu tivesse tido um resultado muito, muito pequeno e eu quisesse retomar, eu poderia voltar aqui. Por exemplo, se eu não quiser selecionar só esses idiomas e querer manter os outros, basta passar o mouse aqui que ele traz essa opção para excluir esse meu refinamento. Eu vou diminuir aqui o ano só para ver se 23 a 26, talvez. Ainda tem um número bem grande. 21.316. Bom, mas aí ele tirou a opção do ano lá. Deixa eu ver o que ele mostrou. Desmarcou. Pronto. Aí está aqui a opção do idioma e se é revisado por pares. Eu acho que ele desmarcou aqui a opção de artigo. Deixa eu filtrar novamente. Revisado por pares e idiomas. Era para estar aparecendo aqui a seleção de artigo e não está aparecendo. Não sei se é um erro. Bom, aí aqui já aparece o resultado. Aqui nessa ordem do resultado, eles utilizam dados matemáticos computacionais. Então, um documento que aquele termo se repete várias vezes vai aparecer no topo, mas também utiliza algumas coisas de métricas, que é interessante. Então, aqui vai estar, normalmente ele vai estar organizado nos mais recentes e o que tem mais citação. Esse aqui é 2023, esse aqui é 2024, 23, 23, 24. Então, a gente pode já clicar aqui. Tem a opção para ver no editor, ou pode clicar aqui no título e ele vai trazer uma página com as informações gerais do documento. Aqui ele traz as informações gerais do documento e pode clicar aqui para ver no editor. E aqui vai estar o documento completo. Aqui vai estar em HTML e em algum lugar aqui ele vai trazer a opção para o PDF. Deixa eu só localizar aqui. PDF aqui, ou quem utiliza o EPUB para formato de ou smartphone ou tablet. Pronto, clicando aqui a gente vai ter acesso a esse documento, a gente pode salvar e ler offline.
O portal de periódicos, eles estão fazendo uma série de mudanças e eles tinham também o app para acessar iOS e Android, mas ele não está disponível. Mas acho que eles informaram que eles estão fazendo uma série de mudanças e o interessante do aplicativo era que vocês conseguiam baixar o documento para fazer leitura offline. Aí ainda não está. Então, o ideal é que vocês baixem o PDF e salvem dentro do próprio portal não existe a funcionalidade, mas aí vocês podem utilizar ou o Google Tradutor. Lembrando que o que a gente sugere desculpa o nome. Wilma. O Wilma perguntou se a gente consegue fazer a alteração do idioma, a tradução, né, do documento no próprio portal. Não, ele não dá essa opção, mas vocês podem utilizar as ferramentas online, tipo o Google Tradutor ou algum outro tradutor online para fazer. Como eu falei, não é uma tradução fidedigna, mas ele chega muito próximo, você consegue entender o conceito geral. Lembrando que se a gente for fazer a citação de um documento, for fazer a citação de um trecho de um documento, o ideal é que a gente ou tenha certeza de que aquela tradução está correta ou faça na língua do original do documento. Para ter esse cuidado, para não ter, enfim, mudança no sentido do que foi publicado pelo autor. O que a gente aconselha é que a tradução de um Google Tradutor não seja utilizado se você for referenciar. O ideal é que você faça no idioma original e coloque essa informação ou realmente, se você tiver segurança no idioma, coloque essa informação que foi traduzido do texto, que a tradução é do autor. Bom, aí aqui vai ter o documento, você consegue salvar o documento. Aqui está demorando um pouquinho a internet para baixar, mas está aqui o documento completo. O interessante é que o portal da CAPES está utilizando agora o PDF-A em algumas revistas, então já vem linkado alguns documentos que estão disponíveis. Ou vem o DOI, que é o Digital Object Identificator, que é o identificador digital desse documento, ou vem um link direto para você acessar o próprio documento. Eu vou clicar aqui, esse aqui só tem DOI, eu não sei se já está direcionando, mas eu vou clicar aqui para verificar, porque, ele já direciona. Então é interessante porque você está lendo um artigo, você vai lá nas referências e já pode, sem precisar refazer a pesquisa por autor, por título, enfim, você já consegue já remeter, já abrir também aquela página do outro documento. Então, eu vou voltar aqui para falar um pouquinho sobre os operadores booleanos, que foi uma pergunta de Matheus. Os operadores que a gente utiliza, os operadores são funcionalidades que a gente utiliza para fazer uma busca mais detalhada dentro do portal. Aqui, como eu fiz uma pesquisa, eu estava separando apenas por espaço. Quando a gente separa por espaço, ele já identifica um operador booleano. Sempre que a gente faz uma busca e coloca o espaço, é como se a gente estivesse colocando um AND. Então, ele vai pesquisar educação e ambiental. E vai pesquisar ao longo do texto em qualquer espaço. Vai ter educação e vai ter ambiental separado. Outro operador que a gente pode utilizar, e aqui a gente também pode combinar vários operadores. A gente tem que só lembrar de colocar em caixa alta, em letra maiúscula, quando utilizar os operadores. Os operadores, deixa eu voltar aqui que fica mais... página 12. Aqui, para ficar mais simples da gente entender. Acho que tá dando para ver a página, né? Bom, aqui são os operadores que a gente utiliza, o AND, o OR e o NOT. A gente vai colocar os termos de buscas e pode utilizar também esses operadores, como eu falei, em caixa alta. O AND funciona como a palavra fornecendo essa conexão, interseção. Dá para identificar aqui pelo desenho. Então, ele vai pesquisar o A mais o B. O OR funciona como OU
mostrando a união dos conjuntos. Então, ele vai fornecer a lista dos artigos que contenham pelo menos uma das palavras. Normalmente, a gente utiliza o OR quando utiliza sinônimos, porque muitas vezes, eu posso utilizar... eu não vou lembrar de um sinônimo agora, mas a gente pode utilizar duas palavras sinônimas e utilizar o OR, para não excluir um documento que tem apenas uma daquelas palavras, daquele termo de busca. Por exemplo, educação à distância e ensino à distância. Isso, pronto. O William deu um exemplo aqui, educação à distância e ensino à distância. A gente poderia utilizar o OR, para que ele localizasse os dois termos, para que não excluísse algum dos artigos que tivesse utilizado só um desses termos. E o NOT funciona como não e inclui os termos antes do operador. Então, o NOT ele vai excluir algum termo. Então, eu estou pesquisando educação ambiental, mas dentro de educação ambiental não me interessa, por exemplo, lixo. Aí eu posso colocar o NOT e ele vai pesquisar só educação ambiental e vai excluir todos os artigos que tem o lixo. A gente tem que ter muito cuidado quando for utilizar esses operadores, principalmente o NOT, para que a gente não acabe diminuindo muito esse resultado de busca. Mas é interessante para a gente utilizar. Além desses operadores, tem o que a gente chama tem algumas outras dicas. Como eu falei para vocês aqui, ó, a gente tem as aspas, que é utilizada para pesquisar as palavras juntas. Eu tinha utilizado lá para educação ambiental, environmental, educação ambiental, education, como é educação ambiental? Environmental education, isso. E ele vai localizar apenas o termo composto. Então, é interessante para a gente não pesquisar apenas as palavras separadas. Outra coisa que a gente pode utilizar também é o caractere especial da interrogação. Ele normalmente funciona para que a gente identifique, pesquise palavras que... Aqui no inglês, por exemplo, tem oma ou ima, que é mulher ou mulheres, no singular e no plural. Então, ele vai localizar tanto mulher quanto mulheres ao longo do texto, na recuperação. E outro bem interessante que a gente pode utilizar é o asterisco, que ele vai utilizar o radical da palavra e pesquisar tudo que tiver depois daquela palavra. Aqui no exemplo ele dá behavior, então ele vai recuperar behavior e behavior, ele vai pesquisar sustentável e sustentabilidade. Isso também funciona para palavras em português. Então, se eu coloco eduque, ele vai pesquisar educação, educacional, educativo, educador. Eu posso utilizar também esse asterisco. Aqui ele dá outro exemplo de develop. Aí ele vai pesquisar development, developing e developmental. Então, é interessante utilizar quando a gente tem esses termos que tem o sufixo e a gente quer recuperar tudo que vai depois daquele prefixo, desculpa. Então, eu acho que é isso. Não sei se ficou claro com relação aos caracteres especiais e ao operadores booleanos. William, agora eu tô com calor. O ar-condicionado tá fazendo um pouco de barulho aqui, mas agora deu calor. Obrigado. Bom, aqui voltando no resultado, aqui dentro do portal de periódicos, eu estou identificado apenas enquanto instituição. Ele está identificado aqui para permitir o acesso completo. Mas tem a opção da gente fazer identificação pessoal, identificação individual, que é o que a gente chama de meu espaço. Aqui clicando nessa parte aqui, entrar, ele vai dar a opção de colocar usuário e senha. Lembrando que esse usuário e senha aqui não é o mesmo que a gente utiliza para o acesso CAF, que é o acesso remoto. É só a página para a gente administrar as nossas pesquisas. Então, aqui o meu identificador, eu espero lembrar a senha, que eu acho que faz tempo que eu não entro. Deixa eu ver se... Correto. Nome do usuário e senha
Eu estou com... Deixa eu só tentar identificar aqui. Pronto, lembrei. Bom, aqui agora eu estou como Edson, estou identificado. Então, aqui eu posso verificar minha conta e fazer a administração dessas informações. Aqui tem as informações gerais, o e-mail que eu utilizo. Aqui a gente pode selecionar as áreas que a gente tem interesse. Isso funciona para a gente receber alertas também de RSS. Se a gente quer receber informações específicas sobre uma área, a gente pode fazer essa administração. Aqui ele vai dar também os treinamentos cursados, também ele vai trazer uma lista dos treinamentos que a gente fez. Como eu falei no início aqui é uma conversa inicial para a gente mostrar um pouco das funcionalidades do portal Periódicos, mas o próprio portal dá treinamentos específicos por área de conhecimento ou por base de dados. Então é interessante que quem quiser se aprofundar, é um treinamento muito mais amplo e muito mais detalhado. Eles também dão, como vocês podem ver, os certificados, então pode ser utilizado também esses treinamentos. Aqui ele aparece a opção de administração de IP, que porque eu estou como gestor. Aqui a gente até entrou em contato com o portal de periódicos. Aqui apareciam algumas opções para a gente fazer a administração desses documentos e foi retirado nessa última atualização, mas eles falaram que vai ser retomado ao longo do ano. Eu vou mostrar para vocês como funciona, porque se for retomado, você já tem pelo menos a noção básica de como funciona o meu espaço aqui. Ó. Então, o meu espaço os favoritos, foi tirado dentro do portal. Então, ele permite preencher os dados pessoais, criar o nome do usuário, inserir dados da instituição. Aqui é para fazer o cadastro na minha conta. E aqui no favorito, a gente tem a opção de salvar o histórico de busca. Eu espero que realmente seja reabilitado. É uma funcionalidade muito importante. E a gente questionou e eles falaram que estão trabalhando para fazer a incrementação aos poucos. Mas é interessante porque eu fiz essa busca hoje e para eu não ter que, quando deslogar, ter que refazer toda a busca, eu já teria a opção de salvar o que me interessou dentro do portal, sem precisar ir baixando. Eu salvaria no ambiente virtual, na nuvem, na página. E também ele dá uma opção de criar pastas. Então, eu posso, se eu estiver fazendo uma série de pesquisas ao mesmo tempo, eu posso selecionar pastas, criar pastas com nome e fazer salvar essas pesquisas dentro dessas pastas. Enfim, acho que é interessante vocês fazerem o cadastro inicial e observando à medida do tempo se eles vão realmente retomando. Aqui na página do portal, ele traz algumas informações aqui, ó, de treinamentos. Então, a gente pode aqui acessar o calendário ou verificar materiais de apoio, que são os materiais muito mais detalhados com relação às pesquisas. Então, aqui, materiais de apoio. Ele traz aqui, ó, apresentação, planilha, texto. Então, ó, inteligência artificial, módulo 1, uma série de cursos que são oferecidos pelo portal de periódicos. Então, tem aqui o guia de uma plataforma, de uma base de dados específica, guia. Então, é interessante para fazer... Deixa eu tentar fazer aqui. Deixa eu ver se tem do próprio portal. Cronograma de treinamentos, divulgação, apresentação de ALCAPs. Talvez tenha, mas eu estou pesquisando de forma... predatórios. Tem algumas informações aqui, depois já dá para vocês darem uma browseada e verificar o que tem. Aqui tem os materiais de apoio. E tem os treinamentos, como eu falei. Vou descer aqui novamente. Aqui tem, para você acessar o calendário, você pode verificar por área do conhecimento, quando é que vai ter treinamento e fazer a extinção. Aí, para fazer a extinção, você faz esse cadastro inicial aqui, na conta do portal Periódicos CAPES, ó. Aqui tem como a gente filtrar por área, então eu posso verificar, por exemplo,
quando vai ter na área de ciências agrárias. Vou fazer o filtro aqui. Então, ó, tem planejado para o dia 20 de outubro, ciências agrárias, às 9 às 14. Aí você pode fazer a inscrição para fazer esse treinamento mais específico. Normalmente os treinamentos são síncronos, então você consegue tirar dúvida com o editor, com quem está fazendo a apresentação. Não é gravado, é bem interessante. Então, tem essas possibilidades aqui dentro do portal. Calendário. Aqui ainda na página do portal, tem aqui os informativos. Então, é interessante para vocês acompanhando o que está sendo publicado. Vocês viram que tem treinamento sobre inteligência artificial, então ele dá uma série de outros treinamentos. Então, eles sempre colocam essas informações aqui, ó. Webinário explica atendimento a paciente com comorbidades, ciclo de treinamento estão na agenda do primeiro semestre, acesso e promove o curso de comunicação científica na Amazônia Legal. São os cursos fornecidos tanto pelo portal da CAPES, quanto pelos editores. Então, tem uma gama de cursos que são oferecidos ao longo do ano. Aqui tem as informações gerais sobre o portal, para quem quiser dar alguma pesquisada, missão, objetivo, história. O portal, eu acabei esquecendo de falar na apresentação, eu acabei falando muito não passando, mas o portal, a ideia do portal é facilitar o acesso ao conhecimento, a essa produção. Antigamente, aqui na biblioteca, a gente assinava as revistas científicas, e a gente sabe que, para quem está fazendo uma pesquisa, para quem está atrás de artigo científico, o interessante é que você tenha acesso o mais rápido possível àquela informação. E a gente fazia assinatura de revistas e tem todo o processo burocrático, enfim, todo o processo de licitação para fazer a assinatura da revista, e a gente conseguia fazer a assinatura de um ano, às vezes não conseguia fazer no ano seguinte, e a gente ficava com coleções com lacunas. E o portal de periódicos veio para suprir essa defasagem. Então, hoje a gente consegue ter acesso às principais revistas científicas através do periódico da CAPES. Nos últimos anos, a gente também tem percebido um problema com relação ao acesso. Antigamente, tinha os critérios pré-estabelecidos. Se uma universidade fosse pública e tivesse mestrados e doutorados com boas avaliações no portal Sucupira, como é o nome que faz a avaliação dos periódicos e dos programas? O portal é Sucupira, mas eu esqueci o nome do... O que avalia se a revista é do Qualis, desculpa, do Qualis. Se ela tivesse uma boa avaliação, se o programa tivesse uma boa avaliação, você teria acesso ao conteúdo integral do portal da CAPES, mas ao longo dos tempos eles vêm fazendo uma coisa que é retirando, tipo, a gente tem um acesso, a Universidade Federal tem outro acesso, a outra universidade tem um acesso diferenciado. Então, se vocês identificarem uma revista que o acesso não esteja habilitado, vocês podem reportar para a gente aqui que a gente solicita esse acesso. Eles fizeram um levantamento e identificaram as revistas ou bases de dados que estavam tendo menos acesso e foram excluindo de forma meio aleatória, assim, sem entrar em contato com a gestão local do portal. Mas se vocês identificarem uma revista que vocês estão tentando acessar e ela está dizendo que tem que pagar ou não está disponível no portal, para a instituição, vocês podem reportar para a gente que a gente tenta fazer a solicitação de reabilitação. Deixa eu ver o que é que eu posso falar mais aqui com relação aos acessos. E é isso, a gente está fazendo umas alterações na página do Sistema Integrado de Bibliotecas, mas aqui a gente tem alguns tutoriais de acesso, se vocês tiverem qualquer dúvida. A gente também vai compartilhar essa apresentação. Eu acabei fazendo diretamente do portal, mas tem uma apresentação em PowerPoint. Mas aqui tem alguns tutoriais, tanto para a criação de senha, quanto para acesso ao portal de periódicos. Tem aqui acesso remoto ao portal de periódicos. Aqui talvez ainda esteja com informação... já foi atualizado. Sivaldo atualizou ontem. Então, aqui já tem informação de como fazer esse cadastro para acesso remoto, tá? Então, tem aqui a informação, o acesso via CAF para fazer ao portal de periódicos. Tem também alguns outros tutoriais para a minha biblioteca,
para gerenciador de referência, enfim, e algumas coisas que a gente disponibiliza enquanto produto e serviço dentro do sistema integrado de bibliotecas. Eu acho que eu vou abrir agora para as perguntas, se alguém tiver alguma dúvida aqui online, e a gente vai caminhando para o final para, enfim, como eu falei, é uma conversa rápida, a ideia da gente é despertar essa curiosidade. Como eu falei, o portal ele mudou um pouco essa disponibilização dos documentos, então quanto mais uma instituição acessar, mais ela vai estar habilitada para acessar o conteúdo integral do portal. Então essa conversa daqui é para que a gente consiga despertar esse interesse e para que a gente utilize. O custo é muito alto quando a gente fala de revistas científicas, principalmente base de dados internacionais, então é interessante que a gente faça esse acesso e utilize essa ferramenta tão importante para que não aconteça o que aconteceu com algumas iniciativas que a gente sabe, tipo domínio público, que foi descontinuado, enfim, algumas iniciativas bem interessantes que acabaram não tendo, que acabaram sendo descontinuadas pelo pouco uso. Então é isso. Eu vou abrir para as perguntas. Eu quero comentar por algo. Ah, certo. Deixa eu... Oi, Matheus, pode perguntar. Ô, Edson, bom dia. Porque, às vezes, eu vou fazer algumas buscas por palavras-chave no Google Acadêmico. E aí, quando eu uso essas mesmas palavras-chave no periódicos, os artigos que vêm são muito menos, a quantidade é muito menor. Por que isso acontece? Seria a forma que eu estou buscando que é errada? Porque, assim, a gente sabe que os artigos que a gente encontra no periódicos, a qualidade deles, muitas vezes, é maior, né? Eu falo de revista em que eles estão publicados, enfim. Só que aí tem essa limitação. Seria por conta da forma que busca. Certo. Eu vou só repetir, que eu não sei se todo mundo conseguiu ouvir. Matheus perguntou, ele faz uma busca no Google Acadêmico e faz no portal de periódicos exatamente com os mesmos termos, e o resultado é muito diferente, muito menor no portal de periódicos. Matheus, o que acontece o Google Acadêmico ele faz uma varredura em toda a internet. E ele faz, e como você mesmo falou, não tem realmente a qualidade que a gente sabe que tem no portal de periódicos. A diferença é exatamente de resultado apenas, assim. O Google ele vai fazer a varredura em todos os portais, em todos os, inclusive os que não são assinados pelo portal de periódicos da CAPES. Então, ele vai trazer sempre um resultado muito, 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 muito maior. Não tem a ver com o método de busca, não. É exatamente porque são plataformas diferentes. Na verdade, é exatamente porque o Google faz uma varredura. Ele vai localizar em tudo que tiver no www. Ele vai conseguir fazer enfim, eles têm instrumentos muito... E o portal de periódicos vai fazer exatamente só nas revistas que estão disponíveis dentro do portal. Por isso que o resultado é tão diferente. Mas, como você falou, acho que é importante perceber que realmente a qualidade do que está disponível é muito maior no portal de periódicos. Porque ele vai realmente buscar só dentro daquelas revistas que estão assinadas pela CAPES. Não sei se ficou clara a resposta, mas é por isso que acontece esse número tão diferente de resultado da busca. Entendi. Em relação ao acesso, Edson, quanto tempo após eu colar grau ou me formar, eu perco esse acesso ao periódico? Tipo, mudo de instituição, enfim. Eu realmente não sei te informar. O acesso é disponibilizado enquanto tem vínculo. Eu não sei se é feito esse controle pela STD automaticamente, assim, se a pessoa colou grau, se formou, se já é desvinculado automaticamente. Mas se você tiver acesso, se você tiver vínculo com qualquer outra instituição que tem acesso, vai mudar só a forma do acesso, mas você vai continuar. Por exemplo, se você passa no mestrado, doutorado em outra instituição federal ou instituição de pesquisa que tem acesso ao portal, você também vai conseguir acessar pela forma que eles optaram lá. Mas dentro da universidade eu não sei responder como é feito esse controle, se é exatamente automático,
se você faz a colação de grau e se já é desvinculado automaticamente. Eu não sei te informar. Acho que talvez a STD consiga informar, mas se você já tiver em vias de informar, acho que é interessante verificar se ainda está tendo acesso, mas eu não sei precisar se é feito de forma automática, não, o desvínculo, não. Mas o acesso é feito por usuários vinculados a alguma instituição que tem acesso ao portal de periódicos. Tá, obrigado, viu? Por nada. Obrigado a você. O Iliana está aqui controlando o chat. Ela pediu que depois vocês fizessem, ela vai colocar um link, acho que já foi colocado, um link com a avaliação do curso. Acho que é bem importante para a gente identificar o que é que a gente pode melhorar. A gente está no segundo ciclo de capacitações, como é o nome? Semana de programa de capacitação do CIB, e o link está dando erro. Deixa eu ver se vai fazer a correção, Matheus. É interessante vocês avaliarem para que a gente possa tentar melhorar, enfim. E a ideia é que a gente, sempre no início dos semestres, a gente faça esse treinamento, principalmente para quem está chegando ou para quem está em vias de conclusão. Talvez os alunos que são dos primeiros períodos não tenham tanto interesse em algumas dos treinamentos, mas a gente vai ter uma série de treinamentos, a gente vai ter uma outra turma na quinta-feira, no horário da tarde, para poder atingir o público que não teve disponibilidade no horário da manhã, dessa mesma conversa aqui sobre o uso do portal de periódicos. Mas a gente tem uma série de outros treinamentos ao longo das 2 semanas, essa semana e a próxima. Na primeira experiência que a gente teve, a gente fez uma semana, mas dessa vez a gente conseguiu uma parceria também com o FPE e outras instituições, e a gente está fornecendo alguns outros treinamentos. Eu convido vocês para darem uma olhada no site e no Instagram do Sistema Integrado de Bibliotecas. Lá tem todas as informações com os horários e com os treinamentos que vão ser oferecidos. Vai ter preenchimento de curriculares, vai ter o uso de inteligência artificial para pesquisas acadêmicas, enfim, a gente tem uma série de treinamentos e de conversas sobre pesquisa acadêmica ao longo dessas 2 semanas. Então, é isso. Não sei se alguém aqui tem alguma pergunta, tem alguma dúvida. A gente se coloca à disposição. Essa conversa não termina aqui, a gente está aqui disponível. Vocês podem direcionar, seja para a coordenação de atendimento ou para a própria direção do CIB, que é reencaminhado. E a gente vai dar esse suporte, seja uma pergunta mais técnica com relação ao acesso, se não for a gente que possa responder ou resolver, trazer a solução, a gente direciona para os setores que possam fazer essa resolução. Bom, é isso. Eu agradeço e a gente se coloca à disposição. Muito obrigado. Depois, quando for disponibilizado o comprovante da participação, a gente vai disponibilizar também a apresentação, tá? Para ficar mais fácil para vocês acessarem. Obrigado. Bom dia e bom resto de semana para vocês. Até mais. Pessoal, acho que todo mundo já saiu. A gente vai tirar uma foto rapidamente, se vocês puderem, quem tiver online aí, só para Obrigado. Se vocês se importam tirar uma foto só para a gente registrar. Ontem eu escrevi para o investimento curricular, só que tudo no período de licenciatura em física. Então eu estou engateando e tal. E eu escrevi para ontem, 10 horas da manhã, porque eu passo a tarde. Sendo que tem um acidente na BR, eu não consegui passar. E eu consegui passar e tal. Teria como ter acesso a esse material? Tem. Agora, eu não sei, o de currículo Lattes vai ter mais de uma, o de Mas currículo Lattes. é quinta-feira